Olá pessoal, este é o História em Fluxo, o canal onde você encontrará conteúdos específicos para o ensino fundamental, médio e superior, como também curiosidades sobre história em geral. No vídeo de hoje, nós vamos ver como ocorreu a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Antes de iniciarmos nossos estudos do 8º ano do ensino fundamental aqui no História em Fluxo, apresentamos um panorama geral dessa época que se caracteriza como um período de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Com relação à política, o processo de concentração do poder nas mãos do rei levou à formação das monarquias absolutistas, que estavam assentadas na manutenção e garantia dos privilégios da nobreza e da elite eclesiástica, bem como em espaços para a burguesia emergente. As práticas mercantilistas, por um lado, garantiam recursos para as metrópoles europeias, por outro, incluíam as novas elites empresariais burguesas, por meio de concessões e monopólios. Diferentemente dos países absolutistas europeus, como o caso exemplar da França, a Inglaterra já havia montado sua estrutura política a partir da Revolução Gloriosa de 1688 a 1689, com limitações ao poder real, garantindo de maneira efetiva as atuações voltadas para as realizações dos negócios comerciais da burguesia. No final da Idade Moderna, manifestando interesses mais amplos das elites econômicas europeias, ganharam força as ideias contrárias ao controle do Estado sobre a economia, bem como medidas que limitavam os poderes reais. Quanto à cultura da época, o renascimento cultural na transição para a Idade Moderna seguiu-se o estilo artístico barroco dos séculos 17 e 18, com sua profusão de detalhes, luxo, dramaticidade e o famoso claroscuro das pinturas. Numa época de ostentação da riqueza e cultivo do ócio, tão afeitos às elites nobres da Europa moderna, incluíram-se as ditas boas maneiras, a etiqueta, que evidenciava as distinções sociais tão típicas do período. No teatro, merece destaque especial o dramaturgo Molière, com suas sátiras da sociedade burguesa em formação, então mesclada com valores da velha ordem de privilégios. Também marcaram a época os músicos Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart, entre outros. O Iluminismo, conjunto de ideias voltadas para a crítica e para a derrubada do antigo regime, ganhou força no final do período. Quanto à economia, a partir da expansão marítima, da colonização da América e do tráfico de escravizados, a produção de riquezas e o desenvolvimento comercial transformaram a Europa no principal centro econômico mundial. O conjunto de práticas econômicas europeias do século XV ao século XVIII, voltadas para o comércio, ficou conhecido como mercantilismo. Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra, França, entre outros países, estiveram no comando dos crescentes negócios, com os grupos burgueses despontando cada vez mais fortes e atuantes. Grandes investimentos coloniais, comerciais e produtivos impulsionaram o desenvolvimento das etapas iniciais da nova ordem capitalista, sobrepondo-se progressivamente às sobrevivências da ordem feudal. Na área colonial, os interesses metropolitanos e mercantilistas foram consolidados apesar dos crescentes impasses e atritos entre os diversos interesses dos grupos coloniais. Escravizados, libertos, camponeses e senhores das colônias
tinham atuações e posições próprias frente aos interesses da Europa. Já no final do século XVIII, a economia inglesa mergulhou na Revolução Industrial, sendo seguida por outros países no século XIX, com desdobramentos que marcaram o intenso desenvolvimento da ordem capitalista. Já na área social, em 1500 a população europeia era de cerca de 81 milhões de pessoas, chegando a quase 100 milhões de pessoas em 1700 e saltando para 188 milhões de habitantes em 1800. As primeiras décadas da Idade Moderna foram de recuperação demográfica, após as guerras do final da Idade Média, e especialmente dos efeitos da peste. Mais à frente, o desenvolvimento comercial e urbano serviu de impulso ao crescimento populacional. Entre os grupos sociais nacionais, os nobres ainda contavam com seus privilégios de origem. Já a imensa população rural continuava obrigada a tributações, enquanto que a burguesia ganhava cada vez mais força. Contudo, no entrelaçamento entre a permanência da velha ordem feudal e uma outra ordem em formação, muitos dos novos ricos apoiavam-se na compra dos títulos de nobreza e posições privilegiadas, enquanto que a maioria da população continuava subordinada ou manifestando descontentamentos. Era o chamado Antigo Regime que caminhava para seu desfecho frente ao novo mundo contemporâneo que se apresentava. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui do História em Fluxo. Até a próxima!